Beleza, galera do sexto ano, tranquilo? Então, eu vou estar tirando algumas dúvidas de vocês em relação à revisãozinha que eu passei, vou passar para vocês, tendo em vista que a gente vai ter uma avaliação essa semana e também tem um simulado, né? Então, eu vou passar uma pequena apresentação para vocês em relação do que vocês devem estudar, etc. Tá? Mas eu vou dar um reforço para vocês em relação à matéria, tá? Então, olha só, galera, eu vou começar trabalhando com vocês a questão aqui do que a gente vai chamar do capítulo, né, 3, que são raízes da espécie humana, e o capítulo 4, as primeiras sociedades humanas, beleza? Lembrando que esse gabarito é referente àquelas atividades que a gente passou para você na semana 5, ok? Então, sabido de todos que todos já têm, no caso, essa atividade aqui, tá? Referente ao sexto ano, beleza? Bom, galera, eu quero começar pelo seguinte, né? A primeira coisa aqui que está rolando, né, é uma imagem, tá? Observe a imagem abaixo. O que essa imagem está pedindo, né? Perdão, o que a questão está pedindo? A questão está pedindo para você analisar essa imagem, né? E com base nessa análise que você vai realizar, você vai fazer o quê? Você vai ver quais são as teorias que estão sendo trabalhadas nessa imagem. Percebam que aqui nós temos o quê? Uma imagem, né? Nós temos um primata, né? Um macaco, que é um parente próximo nosso, né? Como se fosse um primo antepassado, e ele está evoluindo até chegar à questão do que é o ser humano. E do seu lado direito aí, você tem uma outra imagem que é uma representação de Deus, no caso, criando o ser humano. O que significa isso, galera? Significa o seguinte, são as duas principais teorias do processo histórico, né? Essa aqui é uma teoria que vai ser baseada nos estudos de chamado Charles Darwin, da evolução. Então, evoluímos a partir de um primata até chegar ao que somos hoje. E a segunda teoria aqui é a teoria religiosa, chamada de teoria do criacionismo. Reparem que é o quê? Deus, ele está tentando encostar, na verdade, né, para criar o ser humano. Então, são essas duas teorias, tá? Lembrando que eu vou anexar essa folha de respostas para vocês, ok? Na questão, no aplicativo, não, perdão, na aula, né, que eu vou expor para vocês através do plural, beleza? Então, qual a resposta que eu esperaria de vocês, né? O surgimento do homem explicado pela teoria criacionista, né, que é a questão de Deus criando o ser humano, onde o homem seria criado por Deus, né? Com o relato bíblico e a teoria da evolucionista, que é essa teoria baseada nos estudos científicos de Charles Darwin, onde um homem seria parte do processo de uma evolução natural e teria um ancestral em comum que seriam os macacos, beleza? Então, essa foi a primeira respostinha daí. Na segunda questão, a gente traz o quê? A fala, no caso, salva diversidade e diferença não é defeito. Porque vocês estão vendo que todas as pessoas aqui estão convivendo normalmente. Uma pessoa cadeirante, uma pessoa que é muito forte, uma menina, né? Uma pessoa comendo, né? Uma pessoa que gosta bastante de comer, um velhinho, né? Uma pessoa mais alta e um roqueiro. Então, a diferença, ela não é um defeito, é isso que diz a imagem. Ou seja, todos podem viver no mesmo ambiente. Ou seja, a partir do momento que você tem um respeito, todo mundo vive tranquilamente. É isso que a imagem quer mostrar para a gente. Qual a pergunta, né? No contexto da história, qual a importância do respeito à diversidade humana? Respeitando a diversidade humana, podemos enfrentar diferenças culturais e a história de cada povo com suas características próprias. O que quer dizer isso, galera? Quer dizer que, na verdade, você tem que respeitar o outro, o espaço do outro, para que haja uma diversidade, né? Não importa se é branco, se é negro, se é indígena, se é alto, baixo, feio, bonito, todo mundo tem o direito de viver em sociedade desde que todo mundo se respeite. Essa é a questão 2. Na questão 3, eu estou perguntando em relação à pré-história, quais são os períodos, né? Basicamente, são 3 períodos no processo histórico. Nós temos a Idade Paleolítica, né, ou também a Idade da Pedra Lascada, a Idade Neolítica, ou Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais, beleza? Então, esses são os 3 períodos que eu quero que você estabeleça. Massa? Então, essa perguntinha aqui é muito tranquila, super de boa. Na pergunta 4, aqui, ó, apresente e explique as duas diferenças entre Paleolítico e Neolítico. Quais são as duas principais diferenças, galera? Olha só. No mundo paleolítico, o que eu tenho? Eu tenho, no caso, as pessoas que são nômades. O que são nômades? Elas não ficam fixas durante muito tempo em um determinado local. Elas vão passando de local em local, de geração em geração, né, em busca principalmente de caçar e coletar alimentos, sejam frutos, né, principalmente, que eles vão estar coletando. E tem a questão do Neolítico. O Neolítico, você tem o quê? Uma transição, que é a passagem do Paleolítico
para essa nova fase. No Neolítico, você tem o quê? A sedentarização. As pessoas elas vão formar comunidades, vão formar vilas, vão formar cidades, e também elas vão começar a domesticar animais, né? E fazer o quê? A prática da agricultura. Ah, professor, então quer dizer que quando existiu a galera do Neolítico, deixou de existir a galera do Paleolítico? Resposta, não. Mas muitas pessoas começaram a ser do Neolítico, tá? Mas pode deixar que eu não vou perguntar isso na prova, tá? Eu só quero que você defina a questão do Paleolítico e Neolítico, que eu coloquei a respostinha para vocês. No Paleolítico, o homem era nômade e vivia da caça e da coleta de alimentos. No Neolítico, o homem se tornou sedentário e passou a praticar a agricultura e a domesticação de animais. Então, essa é a respostinha que eu esperava de vocês, beleza? Bom, aqui nessa questão 5, o que eu tenho? Eu estou falando sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia vem do grego terra entre rios, tá? Que abrigou as duas primeiras civilizações da humanidade, com a presença na sua região de 2 rios principais, né? Que eram muito ricos, ou então, como a gente diz na história, muito abundantes em água. Ele foi fundamental para quê, galera? Para a questão do homem, para o desenvolvimento da agricultura, porque a água é a base de todo o processo da agricultura, na questão principalmente do plantio, né? E para que essa criação puder, sendo que essa quantidade de água vai fazer o quê? Vai auxiliar a sedentarização, né? Ou seja, o desenvolvimento da agricultura e a sedentarização do homem naquela localidade. Então, que fatores a gente pode colocar que contribuíram para a região da Mesopotâmia ser o berço dessa civilização? Bom, nós podemos colocar, no caso, galera, que para esse berço da civilização, né, a região com as cheias dos rios Tigre, que são cheias, eles vão ter períodos que vai ter uma incidência maior de chuva e os rios vão encher mais. Então, esses rios, o Tigre e o Eufrates, oferecem ótimas condições para a questão da agricultura e da fixação de grupos humanos. Quanto mais alimentos eu vou ter, mais pessoas eu vou ter habitando aquela região. E ficava localizada entre a África e a Ásia, essa região da Mesopotâmia. Onde fica hoje, né? 70% da Mesopotâmia hoje é um país que se chama Iraque, beleza? Questão 6. A transição do Paleolítico superior para o superior para o Neolítico, né, foi acompanhada por algumas mudanças básicas da humanidade, né? Poderíamos citar, resposta, letra B, a domesticação de animais e de plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio, beleza? Então, questão super tranquila, né, que você tem o quê? A mudança do Paleolítico para o Neolítico. Na questão 7, né, vamos lá. Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas da agricultura e da pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir para o acampamento, ou seja, né, a comunidade que eles haviam formado para outro lugar. O texto se refere ao movimento migratório. Esse movimento migratório, eu acabei de falar com vocês quando eu expliquei essa questãozinha aqui, da questão 3 e a questão 4. Muito fácil, né? Então, o que é isso? Né? A gente chama de nomadismo. Nomadismo é quando a pessoa não tem fixação em uma localidade só. Ela vai estar para procura principalmente de alimentos, né? E procura também de caça de animais, etc. E tal. Massa? Questão 8, né? A região da Mesopotâmia ocupa um lugar central na história da humanidade. Por quê? Lá se formaram as primeiras civilizações na Antiguidade, tá? Na Antiguidade foi berço da civilização devido ao fato de, letra D, possuir uma área agricultável extensa. O que é uma área agricultável extensa, galera? É um local que você pode fazer ou praticar muita agricultura, favorecida, no caso, pelos rios Tigre e Eufrates. Muita abundância de água vai resultar no quê? Uma área fértil, né, nesse tempo, e você vai poder plantar vários tipos de gêneros alimentícios, que facilita a vida deles. Número 9. A arte rupestre possui uma característica de expressar elementos da cultura e do homem pré-histórico. Dentre os elementos, destacam-se nas pinturas rupestres. Bom, olha só, o que vai se destacar nas pinturas rupestres? O que você tem que saber das pinturas rupestres? Primeiro que elas eram feitas geralmente com sangue, né, dos animais, ou então eram feitas também com tipos de carvões minerais. O que era para fazer isso? Ali, como eles não tinham, por exemplo, papel, eles escreviam e faziam o quê? Colocavam para ensinar para gerações futuras como seria, por exemplo, a questão da caça, a questão do plantio. Então, eles costumavam escrever onde? Escrever nas cavernas, tá? Característica dessa pintura rupestre, tá? A descrição, o que eles faziam lá? Descrição de cenas de caça, como eu disse, rituais e símbolos cosmológicos, né? A cosmologia é a observação dos astros. Qual a importância da observação dos astros? É a mesma importância que eu falei com vocês em sala de aula quando eu comentei da questão do aniversário.
Ah, meu aniversário é todo dia, por exemplo, 2 de setembro é meu aniversário. Então, todo ano, no mesmo dia, eu tenho o quê? Eu tenho o meu aniversário. Então, por exemplo, suponhamos que eu tivesse que começar a plantar algum tipo de alimento no dia 2 de setembro. Como é que eu saberia que chegaria 2 de setembro? Observando os astros, né? A questão das estrelas, o posicionamento no céu, naquela região que eu estivesse me fixando, para que pudesse ser mais fácil saber quando seria o início do plantio, por exemplo. Por isso, a observação dos astros é tão importante. Questão 10. Ao estudar a evolução da espécie humana, o Homo sapiens, observamos o surgimento de várias características em espécies ancestrais, ou seja, espécies que vieram antes da gente, que beneficiaram o seu estabelecimento e o sucesso no ambiente. Entre as características, podemos citar a bipedia. Bipedia é quando o ser humano ele começa a andar, no caso, sobre apenas duas patas, ou seja, duas pernas, né? E o desenvolvimento de ferramentas, né? Principalmente ferramentas aqui, galera, feitas de pedra. A primeira espécie reconhecida como capaz de fabricar os artefatos de pedra é chamado de Homo habilis. O próprio nome diz, né? Se ele tem a habilidade de produzir, por exemplo, ferramentas a partir de pedra, então ele é o quê? O chamado Homo habilis, né? Dessa habilidade de aprimorar e evoluir, beleza? Só lembrando da questão da bipedia. O que é bipedia? É quando tem capacidade de andar sobre duas patas ou duas pernas, beleza? E para encerrar aqui, galera, na nossa revisãozinha, né, na questão 11, historiadores afirmam que a história iniciou quando a humanidade inventou a escrita, né? Alguns historiadores. Nessa perspectiva, ou seja, nessa visão, o período anterior à criação da escrita é denominado pré-história. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta, né? O que os historiadores não defenderam durante muito tempo, né? Os historiadores defendem que a escrita como o único critério de diferenciar a história da pré-história e reafirmam a tradição da história, né? Sem valorizar fontes históricas e materiais. Bom, o que acontece, né? Só um minutinho aqui. E tem algo que não está compatível com a questão que eu estou corrigindo. Só um minutinho, galera. Então, quando ele está falando aqui dessa questão dos historiadores, né, alguns historiadores que afirmam que a humanidade inventou, que a história se difere da pré-história em relação ao processo escrito, ele não está valorizando, por exemplo, as fontes históricas materiais, por exemplo, como os fósseis, como as pinturas rupestres, tá? É essa a questão que eu estou querendo dizer. Então, os historiadores que defendem a escrita como um único critério que diferencia a história da pré-história, reafirmam a tradição tradicional da história, não valorizam aquilo que veio antes do processo histórico como se fosse uma fonte confiável. Mas é claro que isso já caiu por terra totalmente. A gente sabe, na verdade, que tudo que é produzido pelo ser humano nos antepassados, por exemplo, eles são de suma importância para a questão do entendimento de quem nós somos hoje. Principalmente, por exemplo, a questão dos fósseis, né? Exemplo clássico disso, a questão dos dinossauros, né? Os dinossauros, eles escreviam, eles falavam, não, mas a gente sabe que eles existiram, por qual motivo? Através do encontro, por exemplo, das chamadas ossadas, né, que deles, né, por exemplo, que tem em vários museus do mundo, como, por exemplo, o Museu de História Natural de Nova York, nos Estados Unidos, que comprova a existência desses, né, coleguinhas do passado, beleza? Galera, eu vou disponibilizar meu e-mail, qualquer tipo de dúvida, perguntas, questões ou indagações, é só entrar em contato comigo que eu farei questão de tirar suas dúvidas, beleza? Bons estudos e até a nossa próxima videoaula, galera. Valeu!